Olá. Olha, depois da nossa conversa sobre a disciplina do guerreiro, sobre perdão, tudo lá do Dom Miguel Ruiz, né? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, ah, talvez ainda mais radical, do mesmo universo. A tal da iniciação dos mortos. Hum, Parece pesado, né? O nome assusta um pouco. Mas assim, a ideia central que a fonte traz não é sobre o fim da vida, o fim literal. não mesmo. É mais uma proposta para a gente encarar a nossa mortalidade, sabe? De um jeito que revitalize. A fonte até sugere ver a morte não como um ponto final, mas, nossa, talvez como a maior professora, a mais radical. É uma perspectiva bem desafiadora, eu diria. E a nossa análise aqui hoje é justamente para tentar entender como essa aceitação da finitude, né, nesses termos que a fonte apresenta, como isso pode virar uma chave para a gente destravar uma vida com mais autenticidade, mais liberdade, aqui mesmo, agora. Entendi. Consciência da morte para viver mais intensamente, talvez. Certo, certo. Vamos tentar desconstruir isso então. A fonte joga uma pergunta bem direta, né? Bem potente. E se a gente só tivesse mais uma semana de vida? Nossa. Pois é. Aí, diante disso, parece que tem dois caminhos básicos. Ou a gente lamenta o tempo perdido, fica no sofrimento, ou a gente vive. Viver de verdade. Exato. Viver cada segundo que resta, sabe? Ousando ser quem a gente realmente é. Sem aquele peso do medo. Medo do que os outros vão pensar. É um paradoxo interessante, né? Pensar no fim para quem sabe começar a viver de verdade. E o que eu acho fascinante aí é como essa perspectiva tenta ressignificar o medo. A fonte sugere que aprender com essa figura, essa metáfora do anjo da morte, na verdade, é aprender que não tem o que temer, assim, fundamentalmente. E isso bate direto nas nossas relações, né? Como assim? Pensa só, em vez de ficar guardando ressentimento, mágoa, aquilo que a fonte chama de veneno emocional, né? Lembro disso. Surge um impulso para expressar afeto, para ser aberto, simplesmente pela alegria de compartilhar, sem esperar nada em troca. Essa liberdade de sentir e de expressar de forma genuína. Seria o antídoto para esse veneno. Interessante. E aí a coisa fica ainda mais intrigante, eu acho. Porque essa iniciação, claro, não é literal, mas envolve uma morte simbólica. Sim, A fonte fala da morte de algo que o Ruiz descreve como o parasita interno. A gente já falou disso, né? Aquele conjunto de crenças que limitam o auto-julgamento o tempo todo, o juiz interno. e a autocomiseração, a vítima. Isso, a vítima. Que a gente carrega, né? Muitas vezes. Então, é esse sistema interno que, que morreria simbolicamente nesse processo. Exatamente. E a fonte descreve o resultado dessa morte simbólica não como um vazio, não como nada, mas como uma ressurreição. Ressurreição. É, Um renascimento para a nossa verdadeira essência. quase como a liberdade de uma criança, sabe? Só que tem uma diferença crucial aí. Não é voltar para a inocência perdida, é alcançar uma liberdade, mas agora guiada pela sabedoria. Entende a diferença? Sim, liberdade com sabedoria, não só a ingenuidade. Isso. O processo todo descrito ali é sobre romper com os condicionamentos, sabe? Aquilo que ele chama de domesticação. E, finalmente, usar a própria mente, a própria consciência, para direcionar a vida, em vez de ser governado por crenças que a gente herdou ou absorveu sem questionar. Faz sentido. E tem uma imagem forte que a fonte usa para ilustrar isso, a do anjo da morte como um professor do desapego. Assim, Ele nos lembraria que tudo que a gente tem, sei lá, casa, relacionamentos, carreira, até o dinheiro, é na verdade emprestado, não é nosso para sempre. é uma ideia forte essa do empréstimo, né? Nada é permanente. Exato, nada é permanente. E se a gente conecta isso com o quadro geral que está sendo pintado, essa aceitação da impermanência, essa entrega ao fluxo da vida é apresentado como o caminho para a felicidade genuína. A entrega leva felicidade. Pela perspectiva da fonte, sim. O simbolismo é que o anjo da morte leva embora o peso do passado, sabe? Abre espaço para a gente viver o presente. Enquanto aqueles parasitas mentais, o juiz, a vítima, nos prendem ao que já foi ou ao medo do que virá,
A consciência da finitude, olha que paradoxo, nos ancoraria firmemente no agora. Entendi. É um desapego que liberta, não um que diminui a vida. Então tá, o que a gente tira disso tudo? Qual a mensagem principal? Parece ser que encarar a ideia da nossa finitude não precisa ser algo sombrio, paralisante. Uhum. Pelo contrário, né? Pode ser o catalisador mais potente que existe pra gente. Sei lá, largar as máscaras, abandonar medos, sem sentido e viver de forma mais plena, mais autêntica. Começando hoje, agora. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Se essa consciência da morte é essa mestra que pode nos libertar do medo, das amarras, das crenças limitantes, como a fonte sugere, qual parasita mental específico, talvez um medo antigo, uma crença muito enraizada sobre si mesmo ou sobre como o mundo funciona, qual deles pode estar neste exato momento impedindo alguém de viver com mais verdade? Uma boa pergunta para se fazer. Com certeza. Refletir sobre isso já pode ser um primeiro passo, e um passo transformador. Não precisa esperar uma crise, um diagnóstico, nada disso. A liberdade de ser agora com sabedoria estaria disponível, nas escolhas conscientes que a gente faz a cada dia. O que mudaria de verdade, sabe? Agora mesmo, se a gente se permitisse abraçar essa perspectiva da finitude como uma guia para a vida. Fica aí a questão para a gente pensar.